Olá, eu sou Sérgio Teodoro e é uma grande alegria ter você aqui comigo. Hoje preparei um ensinamento especial sobre a Santa Ceia do Senhor, um momento profundamente significativo na fé cristã. Vamos juntos refletir sobre o sacrifício de Jesus, compreender o verdadeiro significado desse memorial sagrado e aprender como viver em comunhão com Deus e com os irmãos na fé. Antes de começarmos, quero compartilhar algo muito especial com você. Na descrição deste vídeo, você encontrará o link para uma oração que recebi em uma viagem para Jerusalém. Essa oração tem o poder de transformar vidas, desbloquear milagres e trazer renovo espiritual. Não deixe de conferir, pois ela pode ser a chave para mudanças extraordinárias na sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos ensinamentos, orações e mensagens poderosas que estou preparando para você. Deixe o seu like também, pois isso nos ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas que precisam. Agora, prepare o coração, pegue sua Bíblia e venha comigo neste ensinamento especial sobre a Santa Ceia, que irá renovar sua fé e fortalecer sua comunhão com o Senhor. Vamos para as explicações desses ensinamentos. A origem divina da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor não é uma prática criada por homens, mas uma instituição divina estabelecida por Jesus Cristo como um dos momentos mais significativos de sua jornada terrena. Ela nos foi entregue como um memorial, um símbolo profundo de sua obra redentora na cruz. No Evangelho de Mateus lemos: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mateus 26, 26 a 28. Aqui, Jesus não apenas compartilha uma refeição, ele inaugura um novo pacto entre Deus e a humanidade. O pão e o cálice se tornam mais do que elementos físicos. Eles carregam um significado espiritual profundo, representando o corpo e o sangue de Cristo. A simplicidade da ceia. Um convite para todos. Ao instituir a ceia, Jesus utilizou elementos simples, pão e vinho, comuns em sua época, mas repletos de significados espirituais. Isso nos lembra que o Evangelho é acessível a todos. Ele não exige ostentação ou rituais complexos. O que Jesus busca é o coração sincero que compreende e valoriza o sacrifício feito na cruz. O corpo e o sangue, a nova aliança. Quando Jesus diz: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, ele revela a profundidade de sua missão. O corpo partido simboliza seu sofrimento e sacrifício por nossos pecados. O sangue derramado estabelece a nova aliança, que substitui a antiga baseada na lei. Agora temos acesso direto ao Pai, sem a necessidade de sacrifícios repetitivos, porque o Cordeiro de Deus foi oferecido uma vez por todas. Reflexão e gratidão. Participar da Ceia do Senhor não é apenas uma ação ritualística, é um momento de profunda reflexão. Somos chamados a lembrar do sacrifício de Cristo, a examinar nossos corações e a renovar nosso compromisso de viver em comunhão com Ele. Cada pedaço de pão e cada gole do cálice nos lembram de que fomos comprados por um preço altíssimo e que a graça de Deus está disponível para nós. O mandamento de Jesus e o significado da Santa Ceia. A Ceia do Senhor é mais do que um simples ritual. Ao lermos as palavras de Jesus, percebemos que ele não fez um convite casual, mas deu uma ordem clara. Tomem, comam. Ele nos instrui a participar regularmente deste ato, que nos conecta ao significado mais profundo de sua morte e ressurreição. Sempre que comerem deste pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O sangue da nova aliança. O sangue mencionado por Jesus não é apenas um símbolo, mas a essência da nova aliança. Sob o antigo pacto, o sangue de animais era oferecido repetidamente para cobrir os pecados.
Contudo, na nova aliança, o sangue de Cristo foi derramado uma vez por todas, selando a reconciliação entre Deus e o homem. Participar da ceia é reconhecer este sacrifício supremo e viver em aliança com ele. O significado da ceia: memorial e esperança. A ceia do Senhor é um memorial que nos chama a lembrar. Não é apenas um olhar para o passado, mas uma profunda conexão com o presente e uma expectativa pelo futuro. 1. Lembrança do sacrifício. Cada vez que participamos da ceia, relembramos o sofrimento e o sacrifício de Jesus na cruz. O pão nos faz lembrar de seu corpo, que foi moído, e o cálice do sangue que foi derramado para a nossa redenção. Segunda renovação da aliança. A ceia é um momento de reafirmar nossa comunhão com Cristo. É como se estivéssemos renovando nossos votos com o Senhor, reconhecendo que pertencemos a Ele. Terceira esperança no futuro. Ao participarmos, também proclamamos a volta de Cristo. A ceia é um lembrete de que este mundo não é o nosso destino final. Esperamos com alegria o dia em que estaremos na presença do Senhor, participando da grande ceia celestial. Um chamado à reflexão. A ceia não deve ser tomada de forma leviana. É um momento sagrado, no qual somos convidados a examinar nossos corações. Estamos vivendo à altura da aliança que Jesus selou com seu sangue. Estamos em comunhão uns com os outros? Participar da ceia com um coração sincero e arrependido nos aproxima de Deus e nos fortalece espiritualmente. A importância da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um dos atos mais significativos da vida cristã, pois simboliza a essência do Evangelho, a redenção por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É um momento em que os fiéis são chamados a celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, enquanto renovam sua esperança na vida eterna e na promessa de sua segunda vinda. No texto de 1 Coríntios 11:26, lemos: Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Este versículo destaca dois aspectos fundamentais: a recordação do sacrifício de Cristo e a proclamação de sua volta gloriosa. Primeira libertação do pecado e da morte. A ceia do Senhor nos lembra que, por meio de Jesus, fomos libertos das garras do pecado e da morte. Seu corpo, representado pelo pão, foi partido por nós. Seu sangue, simbolizado pelo cálice, foi derramado como o preço final para a nossa redenção. Participar da ceia é reconhecer que não somos mais escravos do pecado e que temos acesso direto ao Pai por meio de Cristo. 2. 1. Acesso. Restaurado a Deus. Antes do sacrifício de Jesus, a comunhão direta com Deus era limitada, mediada por sacerdotes e rituais complexos. Contudo, a cruz abriu o caminho. Agora, ao tomarmos o pão e o cálice, lembramos que o véu foi rasgado e temos livre acesso à presença do Senhor. Terceira esperança na vida eterna. A ceia não apenas nos conecta ao passado, mas aponta para o futuro. É um ato de fé que declara a promessa da vida eterna. Cada vez que participamos da ceia, reafirmamos que esta vida terrena é passageira e que esperamos o dia em que estaremos face a face com Jesus, celebrando a vitória completa. Quarto, um chamado à perseverança. A instrução de Jesus foi clara: celebrar a ceia até que ele volte. Isso nos lembra da necessidade de perseverarmos na fé, mesmo em meio às dificuldades. A ceia fortalece a nossa esperança e renova o nosso compromisso com Cristo, nos preparando para o dia em que ele retornará em glória. Uma celebração sagrada e coletiva. A ceia também nos une como corpo de Cristo. É um momento de comunhão entre os irmãos, onde todos, igualmente dependentes da graça divina, compartilham do mesmo pão e do mesmo cálice. Ela nos lembra que somos uma família espiritual, chamada a viver em amor, unidade e mutualidade. A ceia do Senhor, do Antigo ao Novo Testamento.
A prática da ceia do Senhor encontra suas raízes no Antigo Testamento, na celebração da Páscoa judaica. Assim como a Páscoa era um memorial para lembrar a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e um lembrete da promessa de uma terra abundante, a ceia do Senhor, no Novo Testamento, carrega um significado ainda mais profundo e abrangente. Enquanto a Páscoa apontava para a libertação física, a ceia celebra a libertação espiritual. É um memorial da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte e uma expressão da esperança da vida eterna. No Novo Testamento, Jesus não apenas instituiu a ceia, mas também ordenou: fazei isto em memória de mim. Essa instrução reforça que a ceia não é opcional, mas uma prática essencial na vida do crente, celebrada continuamente até que ele volte. Os 6 motivos para participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é um momento de profunda comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo, baseada na ordem de Jesus e no significado de sua obra redentora. Ela possui razões espirituais e práticas que fortalecem a nossa fé. A seguir estão os 6 motivos essenciais para celebrarmos este ato sagrado. 1. Obediência a Jesus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Participar da Santa Ceia é um ato de obediência à ordem direta de Jesus. Ele nos chama a tomar o pão e o cálice como forma de lembrarmos e reconhecermos sua obra na cruz. Essa obediência é uma demonstração de amor e submissão à autoridade de Cristo, que nos deixou este mandamento como parte fundamental de nossa caminhada cristã. Segundo a memória da morte de Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Lucas 22, 19. A ceia é um memorial que nos faz lembrar do sacrifício de Jesus por nossos pecados. Cada pedaço de pão e cada gole do cálice trazem à nossa memória a entrega voluntária de Cristo, que suportou a cruz para nos dar vida. Este momento nos conecta com o maior ato de amor da história e nos leva a refletir sobre nossa gratidão e compromisso com Ele. 3. Proclamar a volta de Jesus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. A Santa Ceia não apenas celebra o sacrifício de Cristo, mas também aponta para o futuro. Participar deste ato é uma proclamação pública de que aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. Cada celebração é um lembrete de que o Senhor cumprirá sua promessa e que estaremos com Ele na eternidade. 4. Ser um em Cristo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. 1 Coríntios 10, 16 a 17. A ceia une todos os cristãos em comunhão com Cristo e uns com os outros. Ela nos lembra de que somos um só corpo, ligados pelo sangue de Jesus e pela mesma fé. É um momento de reafirmar a unidade e a harmonia na Igreja, superando divisões e diferenças. 5. Perdoados pelo sangue de Jesus. Isto é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mateus 26, 28. O cálice na ceia simboliza o sangue de Cristo, derramado por nós para o perdão dos pecados. Participar da ceia é reconhecer que nossa salvação foi conquistada por este sacrifício e que somos purificados e reconciliados com Deus. É um momento de celebração da graça imerecida que recebemos por meio de Jesus. 6. Agradecer ao Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A ceia também é um ato de gratidão.
Ao participarmos, expressamos nossa gratidão a Deus pelo sacrifício de Jesus e pela dádiva da vida eterna. É um momento de louvor em que reconhecemos o amor de Deus e renovamos nossa esperança nas promessas eternas que Ele nos fez. Os elementos da ceia do Senhor. Na celebração da ceia, 2 elementos são usados, o pão e o vinho. Eles não são apenas parte de um ritual simbólico, mas representam realidades espirituais profundas que nos conectam à obra redentora de Jesus. 1. O pão, o corpo de Jesus. O pão simboliza o corpo de Jesus, que foi entregue por nós. Ele representa o sofrimento, a humilhação e a morte que Cristo enfrentou para que pudéssemos ter vida. Através do pão, somos lembrados de que Ele se fez carne, habitou entre nós e suportou a cruz para nos redimir. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. João 6,33. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o alimento espiritual que sustenta a nossa alma. Ao participarmos do pão na ceia, reconhecemos que nossa vida depende dele e nos comprometemos a viver em comunhão com ele. 2. O vinho. O sangue de Jesus. Embora o texto não mencione explicitamente o vinho neste ponto, ele complementa o pão como símbolo do sangue de Jesus, derramado na cruz para o perdão dos pecados. Os elementos juntos nos lembram do sacrifício completo de Cristo, seu corpo entregue e seu sangue derramado, que nos reconciliam com Deus. O vinho, o sangue de Jesus na nova aliança. O sangue derramado por Jesus na cruz não apenas pagou pelos nossos pecados, mas também estabeleceu uma nova aliança entre Deus e o homem. O sangue de Cristo foi o preço pago para a nossa redenção, e esse sacrifício nos permite agora viver em comunhão com Deus. O vinho, na celebração da ceia, simboliza esse sangue precioso que selou a nova aliança, restaurando o relacionamento quebrado entre Deus e a humanidade. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. 1 Coríntios 11:25. Este versículo nos lembra que o vinho, além de ser um símbolo do sangue de Cristo, representa o novo pacto, uma aliança que não mais depende de sacrifícios de animais, mas da perfeição do sacrifício de Jesus. Ao tomarmos o cálice, lembramos de seu sangue derramado e reafirmamos nossa participação nesta aliança. Há um dia específico para celebrar a ceia? Embora a ceia do Senhor seja um momento fundamental na vida cristã, a Bíblia não nos dá uma data específica ou uma frequência exata para celebrá-la. O que é claramente ensinado é que a ceia deve ser celebrada em memória de Cristo e que essa prática deve continuar até o momento da sua volta. Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. Portanto, a ceia pode ser celebrada em qualquer momento, conforme o líder da igreja e a comunidade decidam, desde que tenha a intenção de lembrar o sacrifício de Cristo e esperar sua volta. O importante não é a frequência ou o dia, mas a sinceridade e o propósito de honrar a obra redentora de Jesus. A frequência da Santa Ceia. A Santa Ceia é um ato memorial ordenado por Cristo e sua frequência pode variar de acordo com a prática de cada denominação. Algumas igrejas celebram semanalmente, outras uma vez por mês e outras uma vez por ano. O mais importante, porém, é que a ceia seja celebrada com o devido propósito e respeito, cumprindo o mandamento de Cristo de fazer isso em memória de mim. Independentemente da frequência, o ato de participar da ceia é um reflexo do compromisso contínuo com a obra redentora de Jesus e uma expressão de fé na sua volta. Quem deve participar da Santa Ceia? A Bíblia ensina que os participantes da Santa Ceia são aqueles que professam sua fé em Jesus Cristo, reconhecem-se pecadores e se arrependem dos seus pecados. A ceia é para aqueles que, além de crer, obedeceram ao mandamento de Cristo, incluindo o batismo como uma ordenança.
Os participantes devem estar em plena comunhão com o Senhor e com a Igreja, vivendo em aliança com Deus e com os irmãos da fé. A Santa Ceia não é um rito para os perfeitos, mas para aqueles que buscam a transformação e a restauração que vem através do sacrifício de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 a 20. Este versículo reafirma a importância do batismo e da obediência aos ensinamentos de Jesus como pré-requisitos para a participação na Santa Ceia. O batismo é um ato público de fé, que simboliza nossa identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, e é um passo importante para aqueles que desejam fazer parte da comunidade cristã e da comunhão da ceia. A importância da reflexão pessoal antes de participar da ceia. Embora o batismo não seja diretamente especificado na Bíblia como um requisito obrigatório para participar da Santa Ceia, ele é amplamente considerado um passo essencial na vida cristã. Como mencionamos anteriormente, o batismo é uma ordenança de Jesus e, conforme registrado em Mateus 28, 19 a 20, é parte do processo de discipulado. Muitos estudiosos acreditam que, na igreja primitiva, a prática de tomar a ceia estava intrinsecamente ligada à obediência ao batismo, visto que ambos são expressões externas de fé e compromisso com Cristo. Porém, a Bíblia também nos ensina que a participação na ceia deve ser feita de maneira digna. Antes de tomarmos o pão e o cálice, somos orientados a fazer uma análise pessoal de nossa vida espiritual. Quem, pois, comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. Neste versículo, Paulo nos adverte sobre a importância de examinarmos nossa vida antes de participar da ceia. Não é um ato para ser tomado levianamente, mas um momento de reflexão profunda sobre nossa comunhão com Deus e com os irmãos. A análise de vida é um momento crucial. Cada cristão deve se perguntar: estou em plena comunhão com Cristo? Estou ciente do significado desse sacrifício? Tenho vivido conforme os mandamentos de Deus? Se a pessoa participar da ceia sem perceber seu verdadeiro significado e sem reconhecer seu pecado, ela estará tomando a ceia indignamente. Como resultado, isso pode trazer condenação para sua vida espiritual, conforme ensinado em 1 Coríntios 11, 29. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. 1 Coríntios 11, 29. Portanto, a ceia do Senhor deve ser recebida com reverência, discernimento e uma consciência clara do sacrifício de Cristo. Somente aqueles que se arrependem de seus pecados reconhecem a necessidade de Jesus e estão comprometidos com uma vida transformada, podem participar de maneira digna dessa celebração. O significado de tomar a Santa Ceia indignamente, a advertência sobre tomar a ceia do Senhor indignamente é uma das mais sérias na Bíblia, pois revela as consequências espirituais de participar desse ato sagrado sem o devido discernimento e reverência. A Santa Ceia não é um simples ritual, mas um memorial profundo que requer consciência e fé genuína na obra de Cristo. A Bíblia nos ensina que, ao tomar a ceia sem compreender o seu verdadeiro significado ou sem o reconhecimento da nossa condição de pecadores, estamos tomando o corpo e o sangue de Cristo de forma irreverente e indignada. Isso pode resultar em consequências espirituais graves. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 29 a 32.
Esses versículos revelam que, quando participamos da ceia sem o devido discernimento, isso pode trazer doenças e até mesmo morte espiritual. A palavra dormiram é uma metáfora usada por Paulo para se referir àqueles que morreram fisicamente, como consequência da participação indignada na ceia. Exame pessoal. A solução apresentada por Paulo é o exame pessoal. Se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Antes de tomar a ceia, cada crente deve fazer uma reflexão profunda sobre sua vida, seu relacionamento com Deus e sua comunhão com os irmãos. Isso é essencial para não tomar o sacramento de maneira irreverente, sem a devida consciência do que está fazendo. Disciplina divina. Quando somos julgados por Deus, Ele está nos disciplinando para nos corrigir, não para nos condenar. A disciplina divina tem um propósito restaurador e visa nos manter em comunhão com Ele. Através dessa disciplina, Deus nos ensina a viver de acordo com Sua vontade, para que não sejamos condenados junto com o mundo. Portanto, tomar a Santa Ceia indignamente é um ato sério e deve ser evitado. A chave para participar de forma digna é o discernimento e o arrependimento sincero. Quando nos aproximamos da mesa do Senhor com um coração humilde, arrependido e com fé genuína, estamos celebrando verdadeiramente o sacrifício de Cristo e a nova aliança que Ele estabeleceu por nós. A seriedade de participar da ceia indignamente. Ao refletirmos sobre o texto bíblico, fica evidente a seriedade e as consequências de tomar a Santa Ceia de forma indignada. A advertência de Paulo nos chama à introspecção e à responsabilidade. Participar da ceia sem o devido exame de vida, sem compreender plenamente o significado do sacrifício de Cristo e sem viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, pode trazer sérias consequências espirituais. Cada crente deve, portanto, tomar um tempo para analisar sua vida diante de Deus e considerar se está em harmonia com seus princípios. A ceia não é apenas um rito de lembrança, mas um momento de profunda reflexão sobre o que Cristo fez por nós. Deve ser celebrada com reverência e consciência de que estamos, simbolicamente, participando do corpo e do sangue de Cristo, que foram entregues por nós na cruz. Além disso, a análise pessoal também deve incluir nossa relação com os irmãos na fé. O ato de tomar a ceia deve ser acompanhado por um esforço contínuo para viver em unidade, paz e comunhão com a Igreja. O perdão de Deus. Ainda que o crente se examine e reconheça que falhou, a Bíblia nos assegura que o Senhor é fiel e justo para perdoar. O arrependimento sincero e a confissão dos pecados nos colocam novamente em comunhão com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Esse versículo nos lembra da graça e misericórdia de Deus. Ele está sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem, independentemente do erro. Portanto, antes de participar da ceia, busque o perdão de Deus e viva em paz com Ele e com os outros. A Santa Ceia, celebração de reflexão e alegria. A Santa Ceia do Senhor não é apenas um momento de reflexão sobre o sacrifício de Cristo, mas também uma celebração de alegria. É uma oportunidade de expressarmos nossa gratidão por sua obra redentora e de renovarmos nossa aliança com Ele. A ceia é um lembrete da esperança da vida eterna que temos em Cristo e da promessa de sua volta. É um momento de comunhão com o corpo de Cristo tanto individualmente quanto coletivamente como igreja. Portanto, ao participar da ceia, lembre-se de que ela é uma celebração especial, marcada pela reflexão, arrependimento, perdão e, acima de tudo, alegria. Eu quero te agradecer por ter participado deste ensinamento especial sobre a Santa Ceia e por dedicar este momento para refletir sobre o sacrifício de Jesus e o que ele representa para nós. Tenho certeza de que este aprendizado, aliado à sua fé, trará renovo espiritual, comunhão e uma conexão ainda mais profunda com Deus. Lembre-se, viver segundo os ensinamentos de Cristo é o caminho para a verdadeira paz e alegria.
Se este ensinamento tocou o seu coração e você deseja continuar fortalecendo sua fé, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com quem também precisa dessa mensagem e se inscrever no canal. Assim, você garante que não perderá nenhum dos conteúdos que preparo para enriquecer sua jornada espiritual. E para começar este mês de dezembro com fé e bênçãos, recomendo que você assista ao vídeo da oração para o começo de dezembro, que estará aparecendo aqui na tela. Essa oração foi feita especialmente para trazer proteção, prosperidade e milagres para este novo mês. Não perca! Que o amor, a paz e a graça de Deus continuem iluminando seu caminho. Até o próximo vídeo e que você viva com alegria a plenitude das promessas do Senhor.